Ei, Márcio, bom dia, graça e paz. Bom dia, Sol. Graça e paz. Clarice, bom dia, graça e paz. Walter, bom dia, Walter. Graça e paz. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu falei na quarta-feira que ontem teríamos mulheres intercessoras, mas eu me equivoquei. Não sei se você ficou sabendo, mas as mulheres intercessoras vão fazer uma pequena pausa, né? Começaram já uma pequena pausa e vão retornar em agosto, se eu não me engano, dia 7 de agosto. Ei, Yuri, bom dia, graça e paz. Deixa eu confirmar aqui agora se é 7 de agosto mesmo. Dia 4 de agosto, na primeira quinta-feira de agosto. Então, só esse recadinho que eu não tinha trazido corretamente na semana passada que eu queria deixar aqui. Ei, Lucinéia, bom dia, graça e paz, tudo bem?
Bom dia, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Nós temos conversado, no decorrer desses anos, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a palavra de Deus tem falado ao nosso coração. E se tem uma coisa que eu gosto de dizer, gosto de repetir, acho importante para mim e para você, nós nos lembrarmos, é sobre a importância das prioridades na vida de um cristão. Mas vamos lá, eu quero tentar trazer uma reflexão sobre esse relacionamento com Deus, que é deveria ser, né, a nossa maior prioridade. Eu estou falando deveria porque eu não sei se tem sido assim na sua vida. Cabe a cada um de nós a reflexão, o que é o mais importante para mim. Nem sempre é o que eu faço. Eu acredito que você, assim como eu, entende que oração é muito importante. Mas se você não pratica a oração, você, apesar de entender que ela é muito importante, ela deixa de ser um valor. Ela não é algo valoroso para você porque você não faz, não é uma prioridade na sua vida. Se você entende que ler a Bíblia, ler a palavra de Deus é muito importante, mas você não pratica isso, ou seja, se você não lê as Escrituras Sagradas, você, apesar de saber da importância, aquilo não tem valor na sua vida, não tem valor dentro daquilo que você experimenta dia após dia, né? E com o passar do tempo a gente vai percebendo algumas coisas e eu queria estar compartilhando com você nada de novidade se a gente parar para pensar. Algo que nós até falamos aqui, eu imagino, alguns exemplos que eu trago repetidas vezes porque eu acho o exemplo bom, então eu acabo ficando fixo nele. Quer ver um dos exemplos que eu acho muito interessante, que eu já falei em live, já falei com várias pessoas, mas eu olho para ele e eu falo assim, cara, isso é didático. Isso aqui a pessoa pode entender com facilidade. E falando, né, do relacionamento com Deus, eu paro para pensar aqueles problemas que a gente acaba enfrentando por não ter essa prioridade executada da maneira correta, ou seja, não nos relacionarmos com Deus. Ela pode até ser algo importante para nós, mas não está em primeiro lugar. A gente até ora, a gente até lê a palavra, a gente até medita na palavra, mas é mais quando a coisa não está muito bem ou quando a coisa está bem demais, né? Porque tem pessoas que quando não está bem, quando está mal pra caramba, começa a buscar Deus pedindo socorro. Já há outros que quando está tudo mal, ele se afasta, não sei porquê. Mas aí quando tá tudo maravilhoso, que tá tudo suave na nave, tá ali tranquilo, tá lá na praia, aí ele começa a contemplar e agradecer a Deus e tal. Bom, independente disso, o fato é que quando nós não estamos aliançados com o Senhor, quando nós não temos um relacionamento de intimidade com Ele, quando nós não buscamos a cada dia mais e mais esse relacionamento, existem consequências para a nossa vida e não é maldade de Deus, não. Tipo, agora eu não estou mais assim, então Deus vai fazer isso contra mim. Não, não é isso. São consequências naturais das atitudes que tomamos na vida, tá? Eu quero trazer um exemplo, mais um exemplo, antes do exemplo que eu falei que eu sempre falo. Se você tem uma amizade e você para de conversar com essa pessoa, você para de se relacionar com ela, você não sabe mais onde ela está, você não conhece mais da vida dela, você perde intimidade, você perde uma série de questões. Não vai ser a pessoa com a qual você vai contar na hora da necessidade, né? Exemplo, você tem um amigo, esse amigo seu de infância, ele e você eram amigos quando você estava lá na escola, e aí formou, cada um foi para um canto, outro foi para o outro, um tá lá em outro país talvez, você tá aqui e beleza. Você não tem nada contra aquela pessoa, pelo contrário, você gosta dela, você se lembra dela com carinho, mas aí quando passa-se o dia, passa o dia a dia, passa a rotina, ela não faz parte da sua vida. E seria muito estranho, num momento de necessidade, num momento de angústia, num momento de que seja, que você precise, você entrar em contato com ela. Oi, tudo bem? Tô aqui tentando te achar, rapaz, porque eu tava precisando da ajuda sua, e nisso.
Aí você não sabe nem quem é essa pessoa mais, porque aquilo que era para ela algo tranquilo naquela época, de sei lá, 20 anos atrás, você hoje não sabe mais como é que é. Então a gente não procura, a gente não tem mais intimidade. E essa perda de intimidade é uma consequência natural. Então quando a pessoa não tem intimidade com o Senhor, quando ela não se relaciona com Ele, quando ela fica nessa coisa do eu acho importante, mas eu não vivo dessa maneira, ela vai procurar a Deus na hora da angústia, na hora da necessidade, ou na hora que tá tudo muito bom, mas aquilo não tem liga, não tem, sabe? Aquilo ali é só uma conversa dentro da religião, da religiosidade, aí que é ruim. Porque para de ser algo de relacionamento e passa a ser algo de ritual, algo de simples repetição, sem sentido. Mas aí, tá. Eu quero pensar com você sobre duas questões aqui. Ou uma questão, né, separada em duas coisas. Talvez a gente experimente uma dificuldade muito grande de fazer aquilo que nós entendemos que é correto, porque a gente vai à igreja todos os domingos, porque a gente ouve os pastores pregando, ministrando a palavra, porque a gente vê vídeos no YouTube, são muito bons, e a gente quer fazer aquilo, a gente quer executar aquelas atitudes, fazer com que as coisas funcionem, mas a gente cai naquele problema sério, que é o mal que a gente não quer fazer, a gente fica fazendo, e o bem que a gente quer fazer, a gente faz. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E se é esse o caso, a gente tem que ter atenção em relação ao princípio básico da vida cristã. A porta de entrada no cristianismo, que é: eu sou nascido de novo. Eu já tenho uma experiência transformadora, regeneradora com o Senhor. E essa é uma pergunta importante, você já me ouviu fazer ela aqui? Porque não adianta você pular a etapa. Na vida cristã existem sim passo a passo, etapa, passo 1, passo 2. E o passo 1 é nos arrependermos e recebermos de Deus um novo coração. Nos arrependermos de quê? Principalmente da incredulidade, porque às vezes a gente acha assim, sou bonzinho, não tem muito o que me arrepender não. Eu sigo as leis, até as leis de trânsito, dou a seta para virar para a direita e para a esquerda, eu freio na placa de pare, eu não avanço o sinal, eu faço tudo tão corretinho, eu sou tão bonzinho, eu não preciso, eu não tenho nada com o que me preocupar. E a incredulidade é o que Jesus diz que é o grande pecado, que é o pecado, né? Quando Jesus diz que o Espírito Santo convenceria o homem e a mulher, né, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo, ele continua dizendo, do pecado porque não creem em mim. John, mas eu acredito em Jesus. Tá, mas você crê nele como Filho de Deus, como o Deus encarnado aqui, que viveu entre nós, que morreu por nós? Porque de acordo com a Bíblia, aquele que crê, obedece. De acordo com a Bíblia, o crer, ele vem seguido do agir. Então, tudo bem. Essa parte aí nós já passamos, nós já nascemos de novo, mas é importante para mim perguntar sempre. Se nós já nascemos de novo, nós ainda precisamos ter atenção com as prioridades, que foi o que eu disse. E aí eu vou falar agora daquela analogia, que já há alguns minutos eu disse que eu repito várias vezes, mas ela é muito boa, que é sobre o nosso foco, o nosso ponto de vista, sobre aquilo que nós não queremos fazer e acabamos fazendo por um vacilo, vamos dizer assim. E tem um exemplo que eu trago que é, quando a gente está andando de moto, por exemplo, ou de bicicleta, ou a pé, que seja, e nós estamos numa rua, e essa rua tem muitos buracos, nós, de moto ou de bicicleta,
nós não olhamos para os buracos, nós não focamos a nossa visão no buraco, a gente foca a nossa visão no local que a gente quer passar. Se eu de moto começo a olhar para o buraco na hora que eu estou passando próximo a ele, a minha tendência natural é de levar o veículo para dentro do buraco. Isso é uma questão natural do ser humano, a gente está olhando, a gente vai para aquele caminho. E às vezes eu sou surpreendido com pessoas que estão passando por dificuldades e às vezes questionam até o próprio novo nascimento, porque estão em conflito, estão passando por algum problema e tudo mais. E eu ficava assim, né, às vezes fazendo algum atendimento, conversando, ouvindo os amigos ou algum amigo ou amiga junto com a minha esposa, e a gente pensando e fala, caramba, o que eu vou falar para essa pessoa? E um dia eu tive um estalo que eu achei maravilhoso, versículos conhecidos, mas o Espírito Santo vai agindo de maneira linda e maravilhosa em nós, e também através de nós. E aí eu vou ler um versículo com você, na verdade um texto, né, que está escrito em Colossenses 3, os 4 primeiros versículos. Colossenses capítulo 3, 1, 2, 3 e 4. Olha o que Paulo fala aos irmãos que estão na igreja de Colossos. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Então ele já traz a primeira afirmação aqui, que é já para a igreja ali nem entender. Ó, não estou falando que vocês não nasceram de novo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Talvez seja o seu caso. Aleluia por isso. Né? Se você já experimentou essa nova vida, glória a Deus. Mas vamos lá então, tem mais coisa pra gente. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. E esse texto ele traz de uma maneira muito melhor até essa analogia que eu falei com você. O nosso objetivo principal, né, em se tratando de dia a dia, de rotina, é olhar para onde a gente está indo, né? Eu não vou ficar olhando para o buraco onde minha moto vai passar do lado. Eu vou olhar para a estrada. E às vezes a gente fica tão preocupado com o pecado, ou seja, eu estou sentindo tentação em fazer isso, em ter aquela atitude, em agir dessa maneira. Tentação. Tentação é algo que é colocado pelo inimigo, por Satanás, para que a gente peque. É simples assim, né? Mas nós temos e sabemos que temos o escape vindo do Espírito Santo, porque de acordo com a palavra, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, antes, porém, com a tentação você também tem o escape, a possibilidade de não cair nessa tentação. Isso para aqueles que têm o Espírito Santo habitando nele. Por isso que eu falei que é importante o primeiro ponto. Mas às vezes a questão toda é que a gente não está se relacionando com Deus. A gente não tem uma vida devocional, uma vida de devoção. A gente vive de segunda a sábado como se Deus não existisse. Aí no domingo, para cumprir com o nosso compromisso social e até para com o nosso compromisso intelectual, a gente vai à reunião dos santos, né? A gente vai à igreja, a gente vai ouvir a palavra, sair de lá cheio, alimentado, e durar uma semana esse alimento de domingo, né? E não é isso. Isso é um pedacinho, ó. Isso é algo, é uma cerejinha do bolo. Mas não adianta a cereja do bolo se não tiver bolo. Então vai comer só a cereja.
O Senhor tem relacionamento para mim e para você. E esse relacionamento nos leva a pensar nele. Você já esteve apaixonado ou apaixonada? A gente pensa o dia inteiro naquela pessoa. A gente pensa o dia inteiro em estar junto, como é que vai ser bom e tudo mais. Quando nós estamos apaixonados por Deus, apaixonados pelo Espírito Santo, o nosso desejo é estar na presença dele de maneira exclusiva, eu digo, de tirar aquele momento mesmo para estar com ele, para estar conversando, para estar meditando na palavra. E muitas vezes, você e eu já somos nascidos de novo, mas estamos tão focados naquele problema, naquele pecado, naquela dificuldade, naquela necessidade, que nós acabamos tendendo a ir para ela. Quanto que o que a palavra diz para mim e para você é: foque nas coisas do alto. Para de pensar nisso. Coloque o seu pensamento nas coisas do alto. E o que são as coisas do alto, John? São as coisas do Senhor. É pensar em agradá-lo, em andar com ele. O último exemplo aqui para a gente estar encerrando. Se eu começo a pensar no que é pecado para eu não fazer, como eu disse, é algo que gera dificuldade, é algo que nos leva a um sentimento ruim. Agora começa a pensar naquilo que é agradável. Ao invés de pensar, será que isso é ruim? Você começa a falar assim, poxa, isso é bom? Será que é bom? O que eu vou fazer de bom? Eu já sei o que eu vou fazer de bom hoje. Eu vou ler a palavra e vou conversar com o Senhor, vou anotar minhas orações, vou fazer minhas orações de voz, enfim, isso não faz a menor diferença. Uma coisa maravilhosa que eu posso fazer, eu posso ajudar, por exemplo, na campanha do agasalho. Isso é algo muito bom. Vou lá, vou contribuir. Show de bola. As pessoas que estão passando frio vão ter um agasalho a mais aí para ser distribuído entre elas. Muito bom. O que eu posso fazer de bom? Sabe, gente, o nosso foco às vezes está distorcido. Precisamos de usar óculos, né? E o fato é que o Senhor tem para nós algo tão maravilhoso e às vezes a gente fica focado nas coisas erradas. Vou te dar um último exemplo, que na minha vida mesmo, eu tenho às vezes alguma dificuldade intelectual, mental, em relação à provisão. Se eu não me sinto confortável financeiramente, isso me gera muito desgaste, né? E quem tem empresa sabe que o faturamento pode aumentar e pode cair. Isso gera, dependendo do momento, pode gerar algum estresse. E a minha esposa, sábia, ela me lembra, meu bem, mas olha o que o Senhor já tem feito na nossa vida. Em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, Ele supriu as nossas necessidades. Aí eu ouço aquilo, eu entendo aquilo, e às vezes ainda eu fico focado naquele problema, focado naquilo ali, pensando como que eu vou fazer. Aí passa assim, um tempo e falo assim, gente, eu sou muito orelha seca mesmo. Minha esposa está falando que está sendo usada por Deus para me lembrar. E aí eu vou e falo assim, não, Senhor, me perdoa. Eu preciso realmente focar naquilo que é o correto, naquilo que é o melhor. E aí, mágica, entre aspas, né? Magicamente, a minha percepção muda. A minha percepção daquilo que eu estou vivendo muda. Porque eu deixo de pensar naquilo que está me angustiando, naquilo que está me... Deixo de pensar no sentido de deixo de focar minhas atenções, minha angústia naquilo. O problema tem que ser resolvido, ele é resolvido. Mas o ponto de vista muda. Eu passo a olhar para aquilo ali com uma série de questões da minha mente que eu não tinha antes. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo que em nós habita, ele nos capacita. Ele te capacita. Olha, se você está vivendo momentos de angústia, seja com questões financeiras, seja com questões de hábitos que você quer deixar, seja com outras questões, o ponto de vista tem que mudar. Leia novamente Colossenses 3,
os primeiros versículos, leia ele todo, porque você já nasceu de novo. Amém? Eu creio nisso. Se não nasceu de novo, você já sabe o que você deve fazer. Tome essa decisão. Você já tem uma nova vida com Cristo. Você já tem tudo para desfrutar dessa nova vida com Cristo. Para de pensar nas coisas aqui, esses problemas que te atormentam. Passe a pensar nas coisas do alto. Pense nas coisas do Senhor. E eu tenho certeza que assim como a minha vida tem sido mais agradável, né, nesses momentos difíceis, a sua também será. Não estou falando que a gente vai estar isento de problema não, viu, gente? Mas eu estou falando que a gente vai passar por eles com mais tranquilidade. Por quê? Porque temos um relacionamento com Deus, temos uma vida de relacionamento com Ele e estamos, por causa disso, consequentemente, aprendendo a olhar para as coisas do alto, ao invés de olhar para as coisas que nos atormentam, que nos trazem alguma apreensão. Que o Senhor te abençoe, que Ele derrame sobre o seu fim de semana muita graça, muita bênção, em nome de Jesus. Neste domingo, 9h30 da manhã, estaremos reunidos na comuna, você é nosso convidado, e às 7h30 da noite também, tá? Não deixe de participar presencialmente se você está em Valadares. O momento da reunião lá presencial é muito melhor. Melhor para todo mundo, para nós por recebermos você lá e para você também que vai estar em volta de pessoas maravilhosas que vão te acolher, que vão te receber, né? A gente tem às vezes essa mania de ficar sentado no sofá, curtindo e vendo YouTube, pensando nesse conforto, né, da nossa casa, de não ter que sair, mas a perda é muito grande. Eu te falo porque eu já fiquei, né, alguns dias no YouTube acompanhando, e quando a gente vai lá é outra coisa, é outro ambiente, é muito melhor. E o nosso desejo é congregarmos como diz a palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe e até mais. Até mais, só que eu tô vendo aqui que chegaram algumas pessoas, né? Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Doutora Daniel Queiroz, bom dia. Pedrosa, tia Michele, Paulinha, Michele Lucci, Elminha, Jorge, Graça e Paz, amigos. Bia Neves, Reginaldo, José Manuel, Sá Correia. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe o seu dia, seu fim de semana, em nome de Jesus.